Parece cena de série pós-apocalíptica. Cidades inteiras em Cuba estão sendo descritas como cidades de zumbis. Pessoas febris, andando curvadas, sem força. Mas o que está por trás desse surto que ninguém consegue explicar direito? Imagine acordar com febre alta. O corpo inteiro dói. As articulações parecem enferrujadas. Levantar da cama é um desafio. Agora imagine saber que não há medicamentos, que os hospitais estão colapsados e que procurar ajuda médica pode significar apenas ouvir. Vá para casa, hidrate-se e aguente. Esse é o cotidiano de milhares de cubanos hoje. Eles não falam de dengue, não falam em chikungunya, não falam em oropouche. Eles chamam simplesmente de o vírus. E o medo se espalha mais rápido do que qualquer mosquito. Em Cuba, algo incomum está acontecendo. Não há sirenes, não há pronunciamentos diários em cadeia nacional. Não há imagens de hospitais lotados circulando livremente. Mas há relatos, muitos relatos. Nas ruas, nos mercados, nas casas e nas redes sociais, as histórias se repetem. Pessoas febris, andando curvadas, com dificuldades para caminhar, incapazes de trabalhar. Em cidades como Matanzas, moradores descrevem a cena como uma cidade de zumbis, não no sentido cinematográfico, mas no sentido humano. Corpos exaustos, movimentos lentos, dor constante. É uma epidemia que não grita, ela sussurra, mas atinge o país inteiro. Apesar do nome genérico usado pela população, o que Cuba enfrenta é algo bem definido do ponto de vista médico. Segundo o próprio governo cubano e organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, o país vive a disseminação simultânea de 3 arboviroses: dengue, chikungunya, febre oropouche, todas transmitidas por mosquitos. Além disso, autoridades sanitárias reconhecem a circulação de outros vírus respiratórios, incluindo a Covid-19. Ou seja, não é uma única doença. É uma sobreposição de epidemias, acontecendo ao mesmo tempo em um sistema de saúde fragilizado. Isso torna o diagnóstico mais difícil, o tratamento mais limitado e os dados oficiais, inevitavelmente, incompletos. Hansel, engenheiro de 31 anos, morador de Havana, lembra exatamente do momento em que tudo começou. Estava sentado, trabalhando, quando sentiu uma dor estranha no joelho. Não era uma pancada, não era cansaço, era um peso intenso. Ao tentar se levantar da cadeira, percebeu que algo estava errado. Caminhar ficou difícil. No dia seguinte, o quadro piorou drasticamente. Acordei com dores no corpo inteiro, joelhos, pés, dedos, lombar, ombros. Era como se eu tivesse envelhecido de repente. A febre chegou a 39 graus. As dores eram intensas. E mesmo quando a febre baixou, o sofrimento continuou. Dias depois, surgiram manchas por todo o corpo. Hansel nunca recebeu um diagnóstico oficial. E não é um caso isolado. Sylvia relata que a mãe e a avó, no oeste da ilha, estão acamadas, com febre alta, tremores e dores incapacitantes. Elas mal conseguem se levantar da cama. Sylvia fala por elas porque, segundo diz, elas não têm forças nem para contar a própria história. Talvez a pergunta mais chocante dessa crise seja esta: por que tantos doentes evitam procurar atendimento médico? A resposta aparece em praticamente todos os relatos. Nos hospitais, faltam medicamentos, faltam exames, faltam insumos básicos, faltam condições mínimas de atendimento. O que muitos pacientes recebem é apenas a recomendação de hidratação, paracetamol e repouso. Um professor de Havana resume o sentimento geral: ir ao hospital consome energia que o vírus já tirou. E no fim, você volta para casa do mesmo jeito. Em muitos casos, os medicamentos precisam ser comprados no mercado informal, recebidos do exterior ou doados por conhecidos. Por décadas, Cuba construiu a imagem de uma potência médica. Formou milhares de médicos. Enviou missões internacionais.
Desenvolveu uma indústria biotecnológica própria. Criou vacinas nacionais, inclusive contra a Covid-19. Mas a realidade atual é outra. A crise econômica profunda provocou desabastecimento crônico, êxodo de profissionais de saúde, hospitais operando no limite ou além dele. Milhares de médicos deixaram o país nos últimos anos. Os que ficaram enfrentam plantões exaustivos, falta de recursos e salários em torno de $30 por mês. O resultado é um sistema sobrecarregado, frágil e incapaz de responder a uma epidemia dessa magnitude. O governo cubano reconheceu oficialmente 47 mortes causadas por arboviroses. A OMS e a OPAS consideram esses números válidos, mas especialistas independentes alertam: o total real pode ser maior. Muitos doentes nunca passam por um hospital. Muitos óbitos podem ser atribuídos a outras causas. E a subnotificação é um risco concreto. Em um cenário onde o diagnóstico é limitado, os números oficiais contam apenas parte da história. A crise sanitária se mistura com a crise estrutural. Apagões frequentes impedem o uso de ventiladores e ar-condicionado. A falta de água dificulta a higiene básica. O acúmulo de lixo favorece a proliferação de mosquitos. Sem energia, os mosquitos entram nas casas. Sem coleta regular, eles se multiplicam. O ambiente se torna ideal para a transmissão de dengue, chikungunya e oropouche. Mesmo após a fase aguda da doença, muitos pacientes continuam sofrendo. Dores persistentes, limitações motoras, dificuldade para trabalhar. As sequelas ainda são pouco compreendidas. O vírus pode passar, mas o impacto fica. Cuba enfrenta hoje uma emergência silenciosa, pouco visível para o mundo, mas profundamente sentida por quem vive na ilha. Essa não é apenas uma crise de saúde, é o retrato de um país no limite e de pessoas tentando sobreviver em meio ao colapso.